Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre livros e desta vez trago Lituma nos Andes, de Mário Vargas Llosa. Mário Vargas Llosa é um autor peruano galardoado com o Prémio Nobel e neste livro traz-nos Lituma nos Andes. Quem é Lituma? Lituma é o personagem principal deste livro. É um polícia que é destacado para resolver um crime. Uma série de crimes, na verdade. E tem a ajuda do seu companheiro Tomás. E os dois são uma espécie de dupla como Sherlock Holmes e Watson, à descoberta e a tentar resolver a série de crimes que acontecem ao longo do livro e o mistério por trás do livro. Ou seja, a nível de embalagem, este livro é de facto um típico thriller policial, o que lhe queiramos chamar. E estamos até à última página a descobrir o que é que realmente aconteceu. Então, nesse aspecto, a leitura acaba por ser muito cativante porque o que é que aconteceu? Qual é a resolução destes homicídios? Se bem que essa parte não é a parte mais me cativa. Saber como é que o crime, saber quem é o culpado do crime, etc. Ou como é que o crime aconteceu. A parte interessante deste livro é que ele retrata uma realidade super violenta, acontecimentos horríveis, horripilantes, mas de uma maneira como descrevê-la. Não vou dizer casual, mas de uma maneira que não parece tão horripilante, como parte da cultura. Por exemplo, no caso da mitologia asteca, inca e alguma mitologia indígena, estamos a falar de, às vezes, sacrifícios humanos. Estamos a falar, às vezes, até de violações e coisas desse género, coisas verdadeiramente horríveis. Mas o Peru é um país que ainda tem muito essa cultura indígena e essa cultura indígena permanece até os tempos de hoje. Já não existe como existia, não é? Mas a tradição de fazer oferendas aos deuses, oferendas essas que seriam sacrifícios humanos, algo, algo que para a sociedade contemporânea é algo horrível, não é? Mas o Mário Vargas Llosa tenta descrever a forma como essas pessoas pensavam e tenta descrever a violência que existe de facto nos Andes, em zonas isoladas do Peru, onde essa mitologia ainda existe, esses pensamentos ainda existem. Isso é uma parte da violência. A outra parte da violência é a violência política que ocorre, porque há muitos revolucionários políticos e controlam partes do Peru, onde até a própria polícia não tem autoridade. E então, por um lado, temos a parte mitológica inca-azteca, e por outro lado, temos a violência política que ocorre nos Andes. Essa parte é o que eu achei mais fascinante. Pontos fortes do livro são os diálogos. Os diálogos são absolutamente deliciosos. As personagens são super autênticas e é como, apesar de ser uma tradução para português do original espanhol, a tradução está super bem feita, está super fiel e quando há algum trocadilho, há algumas notas do tradutor, logo esta tradução está simplesmente 5 estrelas. O que torna este livro difícil de leitura é como o autor organiza o tempo. Muitas vezes na mesma frase ele está a falar de um acontecimento ou está a descrever um acontecimento que na verdade já aconteceu, mas ele está a descrevê-lo como se fosse o presente. Então, ok, isto está a acontecer, mas depois, mais tarde, descobrimos, afinal, aquilo não estava a acontecer, aquilo ele estava a descrever o que aconteceu a semana passada. Só que às vezes acaba por ser confuso organizar a situação. E agora vou fazer um spoiler do livro, que é o que mais me fascinou no livro foi a história estar a acontecer e eu o tempo inteiro pensar que o Lituma tinha participado nos eventos que o Tomás conta. O Tomás está a descrever eventos e o Lituma está o tempo inteiro a participar na história e a pessoa pensa, ok, o Lituma está lá com o Tomás. Mas depois no final do livro percebemos que
o Tomás descreveu uma série de eventos que o Lituma não participou. E é como se tivéssemos sido o tempo inteiro enganados, porque afinal a gente pensava que ele estava lá, mas na verdade o autor estava constantemente a intercalar entre o tempo presente, que é o Tomás está a contar uma história ao Lituma, e o tempo onde a ação efetivamente se deu. E essa temporalidade é mesmo, às vezes, super confusa e obriga, às vezes, a ler uma segunda e terceira vez a mesma página. Vou dar um exemplo concreto do que falo. Vou ler então uma passagem. Nesta parte, existe uma outra personagem chamada Mercedes, e essa é uma mulher por quem Tomás está apaixonado, e Tomás quer pedir um favor ao comandante do regimento. E pensa então usar Mercedes para usar os seus dotes sensuais para convencer o tal comandante a fazer esse tal pedido. E então eis o diálogo. É um sacrifício que temos de fazer para sairmos desta, amorzinho. Será um aperto de meia hora no máximo. Ele já está a abrandar, já começou a meter-se comigo. Ficou cheio de curiosidade e quer conhecer-te. Eu não te permito que te falte o respeito, juro-te. Isto é um eufemismo para a Mercedes vai fazer favores sexuais ao comandante. Ok? Ou seja, a Mercedes vai fazer sexo com o comandante para que eles se safem desta situação onde eles estão. Eu sou capaz de me defender sozinha, Carreñito. Carreñito é o Tomás, o ajudante. Tomás Carreño, e ela chama-lhe de Carreñito. Disse Mercedes, arranjando o cabelo e a saia. A mim, comandantes e generais não me faltam o respeito. E agora, que tal estou? Passe no exame, cavalheiro. Com distinção, chasqueou o comandante. Ou seja, eles estavam a falar e estavam sozinhos na sala e ele estava a dizer, atenção, é um sacrifício, vai lá ter com o comandante. E na mesma frase, ela diz, eu sou capaz de me defender sozinha, Carreñito, ou seja, está a falar com o Tomás, estão numa sala, e na mesma frase ela diz, que tal estou? Passe no exame, cavalheiro. Mas esta frase, já ela foi ter com o comandante e já está a falar com o comandante e aí o comandante responde com distinção, chasqueou o comandante. Ou seja, já não estão no mesmo tempo, nem estão no mesmo espaço. E esta transição, se a pessoa não estiver a ler com atenção, a pessoa rapidamente se perde um pouco, porque houve aqui uma transição. E mais à frente, no final deste diálogo, aparece a seguinte frase. Peço-lhe que não falte ao respeito à Mercedes, disse o rapaz. Por tudo que quiser, padrinho. Isso nem assim o consinto. O teu padrinho sabia que a Mercedes foi a primeira mulher com quem foste para a cama? Perguntou-lhe Tuma. Não, nem ele nem ninguém. Esta parte já é muito depois. Muito depois disto ter acontecido. Já o Tomás está a contar este episódio ao Lituma. Então, se a pessoa não tiver com atenção, estes pormenores temporais escapam. Mas é o que acho que é a parte que faz a narrativa ser mais interessante e fora do convencional, mas é o que pode trazer mais confusão para o leitor. De resto, muito resumido, thriller policial, há um crime, tem que ser resolvido e há suspense da primeira à última página. A nível cultural, político, fala sobre a situação política muito, muito superficialmente, apenas que há violência e conflito, e que essa violência deriva de política e deriva da tal mitologia azteca inca que falei. E muito interessante no livro, que acaba por ser um pouco agridoce, que é uma das personagens do livro é uma cientista que é fascinada pelo Peru e até paga uma expedição do seu próprio bolso para ir estudar e depois acaba por efetivamente sofrer violência e talvez é a personagem com que eu mais me empatizei na história, embora seja uma personagem completamente secundária no livro. E agridou-se esse episódio e acho que é o episódio mais diria que é dos mais marcantes do livro, porque é um sentimento de facto triste. É um sentimento de facto triste ao ler
aquela cientista com os seus ideais de ciência ir para os Andes. É de facto triste, mas acaba por ser então uma leitura interessante por causa disso. Pontuação final, eu diria 4 estrelas, porque não dou 5 estrelas porque não diria que é um livro que muda a vida da pessoa ou algo do género. Eu percebo que o estilo do autor é essa tal confusão temporal, que acho que até é um pouco comum no realismo mágico, que é a corrente literária da América do Sul, uma corrente literária da América do Sul. Não sou grande fã dessas confusões temporais, embora a nível intelectual me estimulem um bocado, confundem às vezes um bocado a narrativa e a leitura, mas se calhar é mesmo esse o propósito do autor e então aí nada contra. Pronto, espero que tenham gostado. Li Tuma nos Andes, de Mário Vargas Llosa. Foi o primeiro livro que li deste autor e gostei. E gostei.